Olá, meus irmãos. Estamos aqui de volta, né, com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2, Introdução ao Espiritismo. Esse é o roteiro número 3, Allan Kardec, segunda parte, a aula de número 41. Bom, então, na aula passada, nós vimos, não é, que o primeiro contato que Allan Kardec teve com a doutrina espírita foi em 1854, né? Ele encontrou com o senhor Fortier por duas vezes e na primeira vez, o senhor Fortier falou, não é, que as mesas poderiam ser magnetizadas também, e não só as pessoas, não é, como era de praxe, como era comum na época. E que essas mesas poderiam se movimentar, né? E assim, segundo ele, não é, lógico, eu acho que no sentido figurado, ele falou que as mesas poderiam até caminhar. E aí ele conclui dizendo assim, que se as mesas fossem interrogadas, elas respondiam. Um tempo depois, o senhor Fortier reencontra com ele, né, fala com ele novamente sobre as mesas e que as mesas falavam, né, logicamente, também no sentido figurado, já que elas estavam respondendo, né, às questões feitas pelos presentes, né, as pessoas que estavam ali presentes naquela reunião faziam perguntas à mesa e a mesa respondia. E aí Kardec, né, começa a suspeitar, porque ele era um homem de ciência, né, era um homem que tinha uma mente bastante objetiva e racional, e aí no pensamento dele, ele diz, como diz aqui no slide, né, as declarações do senhor Fortier, segundo Rivail, parecia mais um conto para fazer uma pessoa dormir em pé, né? Esse foi o pensamento de Kardec. Apesar de conhecer o caráter do seu amigo, ele não se interessou em se aprofundar nesse assunto. Então, apesar de ouvir falar nas mesas girantes, né, desde que chegaram à Europa, muito antes de 1854, logicamente, Kardec nunca se interessou, não é? Porque Kardec tinha suas atividades na área da magistratura, né, os cursos, os livros que escrevia. Ele se preocupava muito com o Instituto Rivail, não é? Que dava aulas, não é, para vários alunos e que era bem conceituado lá em Paris. E Kardec nunca teve o interesse, assim, nunca teve uma preocupação, não é, de se preocupar com essas questões das mesas girantes, apesar, repito, de ser um estudioso do magnetismo. E o senhor Fortier era magnetismo, né, e já praticante, inclusive, e conhecia Kardec já de uma longa data. O professor Rivail era um estudioso do magnetismo naquela época. Apesar disso, ele ele, tá? Tá errado aí. Ele havia se colocado na posição dos incrédulos que negam porque apenas veem um fato que não podem compreender. Então, a maioria das pessoas, não é, que são incrédulas, elas simplesmente negam o fato é, porque eles não conseguem compreender. Então, a maioria de nós somos assim, não é? Aquilo que a gente não compreende, a gente nega. Ah, isso é ilusão, isso é fantasia, isso é mentira. E agora, na época atual, que é a moda do fake news, né, ou seja, a notícia falsa, isso virou um lugar comum, né? Então, Kardec se colocou realmente nessa posição de incredulidade. As experiências eram presenciadas por pessoas honradas e de fé, ou seja, ele conhecia pessoas, não é, que eram honradas e que participavam dessas experiências, mas só confirmavam a sua opinião que aquilo era um efeito puramente material. Entretanto, uma mesa falante ainda não tinha entrado na sua cabeça. Então, Kardec disse assim, olha, espera aí, você magnetizar uma mesa e ela se movimentar, eu até admito isso aí, tá? Embora acho muito improvável. Mas uma mesa que fala, uma mesa que responde a questões, aí a coisa já fica mais difícil de se engolir, né? Então, ele realmente se colocou nessa posição de incredulidade. Em 1855, Kardec encontra o senhor Carlotti, que era um amigo dele de mais de 20 anos, era outro amigo antigo também que Kardec tinha, né? E discorreu sobre as mesas girantes por mais de uma hora. Então, assim, por mais de uma hora ele, como se diz na gíria, alugou, né, o ouvido de Allan Kardec e começou a falar sobre as experiências das mesas girantes. Porém, Kardec o tinha como uma pessoa bastante empolgada. Então, seu Carlotti era um amigo dele, mas ele conhecia, né, aquela característica, não da personalidade do Carlotti de acreditar nas coisas, não é, sem uma reflexão, sem uma pesquisa, não é, sem uma análise mais profunda do fato em si, não é? Então, ele ouviu aquilo dali por uma questão da educação e tal, mas ainda assim nada mudou a sua opinião, né?
Então, Carlotti falara tantas coisas a Kardec que, antes de convencê-lo, fez com que ele tivesse mais dúvidas ainda. Kardec, ao ouvir que as mesas eram inteligentes, não conseguia admitir aquela hipótese, já que conhecia seu amigo pela acentuada empolgação. Então, o senhor Carlotti, né, ele já tinha sido informado por duas vezes pelo outro amigo, o senhor Fortier, que era uma pessoa mais centrada, né, que era uma pessoa mais equilibrada para poder e analisava as coisas. Mas veja que ele não se deixou levar, né, para ele continuava sendo um fato de cunho material. E depois, né, um ano depois, mais de um ano depois, ele encontra o senhor Carlotti, né, e o senhor Carlotti vai e fala, só que não ajudou em muita coisa, porque ele deu tantas informações que, como diz aqui, Kardec ficou mais em dúvida do que convencido. E para piorar a situação, né, o senhor Carlotti era visto, né, Kardec sabia que ele era uma pessoa que se empolgava bastante com as coisas e aí ele não deu muito crédito, né, a essas informações que o senhor Carlotti deu a ele sobre a mesa girante. Em maio de 1855, ele, assim, foi movido pela curiosidade, não é? Então, veja, depois de tanto ouvir falar, depois das pessoas tanto insistirem, não é? Que, até porque conheciam a posição de Kardec, de uma pessoa centrada, equilibrada, não é? Um homem racional, um homem que utilizava muito, né, dos meios científicos, né, para descobrir as coisas. Foi assim com o magnetismo, foi assim em todas as coisas que Kardec realizou, tá certo? A pesquisa, a análise, a observação, que são métodos utilizados pelos meios científicos, não é? Então, ele até que ficou curioso e, juntamente com o seu Fortier, ele aceitou um convite do seu Fortier e foi numa reunião, não é, da casa da senhora Roger, que era médium, tá? E lá ele encontrou também um casal, o senhor Fortier e a senhora Pledemeison. Então, ele conheceu aquelas pessoas, viram que eram pessoas honradas, eram pessoas que tinham, é, que ele via naquelas pessoas, não é? Uma credibilidade de poder, de poder constatar aqueles fatos, tá certo? De uma forma mais efetiva. E aí ele, assim, a título de curiosidade, ele é como quem diz assim, olha, eu vou, não custa nada, né? Já que as pessoas estão insistindo tanto, e principalmente esses meus dois amigos falaram tanto e tal, e o senhor Forte insistiu bastante, ele foi, né? E talvez se fosse o senhor Carlotta que tivesse convidado ele, ele não tivesse aceitado, porque apesar de gostar do amigo, ele sabia que o amigo dele se deixava levar muito, né, pela empolgação. Então ele vai lá e participa dessa reunião na casa da senhora Roger, que era uma médium, né, que tinha a mediunidade mais ostensiva. Através da escrita pela sexta, ou seja, nesse dia que Kardec foi a essa reunião, a escrita ainda era feita pela sexta, né? Ou seja, a mesa já não estava mais ali naquela reunião, né, específica, tá? As mesas girantes estavam muito em voga, mas naquela reunião específica, os espíritos já tinham orientado a senhora Roger a utilizar o recurso da cesta, que a gente já falou aqui, não é? Prender um lápis no meio da cesta, amarradozinho, e as pessoas colocavam as mãos, não é? E tocava. Só bastava tocar na cesta, e a cesta ali escrevia, né? As pessoas perguntavam e os espíritos se comunicavam, a cesta escrevia ali mensagens, informações, tá? Então, naquele instante, ele viu que ali existia algo muito mais sério do que diversão. Era uma nova lei que surgia e ele prometeu a si mesmo aprofundar o assunto. Então, assim, Kardec foi com o intuito de constatar realmente se as mesas falavam, né? E quando ele chega lá, ele viu que não era a mesa que falava, porque já estava se utilizando a cesta, e, e como tinha várias pessoas, né? Estava ele, o senhor Fortier, a senhora Roger e o casal, né? O senhor Patier e a senhora Plenemaison, ou seja, eram cinco pessoas, cada uma colocou as mãos ali e ele já constatou ali que não podia haver fraude, ou seja, era impossível cinco pessoas coordenarem o mesmo movimento, pensarem a mesma coisa e escreverem a mesma coisa, impondo uma força, uma resistência ali àquela cesta, né? Então, isso era fisicamente impossível e humanamente impossível. Então, quando ele percebe isso aí, ou seja, quando ele vê que a cesta realmente está escrevendo e respondendo mensagens, ele já começa a observar algo muito mais sério do que uma diversão. As pessoas, na verdade, estavam levando aquilo ali como diversão, não é como uma coisa curiosa, interessante, não é como uma brincadeira, mas Kardec já observa que tem alguma coisa muito mais séria naquilo dali. Então, ele sai daquela reunião ali com o propósito de pesquisar mais, não é? Aquilo realmente chamou a atenção de Kardec. Então, um tempo depois, ele conhece a família Baldin. Eu não sou muito bom em francês, não. Não sei se é Baldin ou Baldan, tá? Me perdoe aí o erro, mas isso é o que menos importa aqui, porque o objetivo é estudar. E passa a frequentar as reuniões hebdomadárias, ou seja, são as reuniões semanais, não é, frequentes, que haviam toda semana havia uma reunião, ele passa a frequentar essas reuniões hebdomadárias, na residência da família Baldin.
Então, aplicando o método da experimentação, aquilo que a gente falou, de uso na ciência, ele observa, registra, compara, deduzia os efeitos e remontava as causas e só admitia uma explicação quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Então, veja como Kardec era uma pessoa equilibrada e centrada, não é? Uma pessoa, inclusive, acima de tudo, né? Um homem de mente aberta, né? Era um homem pesquisador, era um homem que trazia a característica do método científico, né, desde criança, um homem que sempre utilizou-se do método da intuição, né, de se deixar levar pelas reflexões. Então, ele fazia determinadas questões aos espíritos e só encerrava aquilo dali quando ele realmente não tivesse nenhuma dúvida, quando não pairasse nenhum tipo de suspeita naquela resposta. Aí ele continua, não é, frequentando essas reuniões, ele passa a ser um assíduo, não é, um frequentador assíduo nessas reuniões, e uma bela reunião, Zéfiro, que é o nome do espírito que depois Kardec descobre, né, que seria o espírito protetor dele, tá certo? O nome dele é Zéfiro, e Zéfiro, até então ele não sabia disso, né? Mas Zéfiro se comunica e dá a ele informações pessoais, né? E começa a falar sobre a vida dele, começa a falar que ele teve uma reencarnação entre os druidas, né? Há séculos atrás, e que nessa encarnação o nome dele ele era conhecido como Allan Kardec. Então veja que é aí que surge o nome Allan Kardec, né? A partir desse momento, Zéfiro dá a ele o caráter, informa para ele que ele tinha uma missão, que ele tem uma missão de estudar, de pesquisar, de se comunicar e conversar com os espíritos e lançar, não é, a primeira obra, as obras básicas, ou seja, para ele seria o fundador do espiritismo. Mas observe, Kardec seria a pessoa que iria receber as orientações dos espíritos para fundar o espiritismo. Não é que Kardec é, é, o, é, o, é, o, a doutrina não seja dele. Então, Kardec simplesmente conversava com os espíritos, obtinha as respostas das questões que ele próprio fazia, os espíritos deixaram ele à vontade, tá? Para que ele perguntasse as coisas de interesse, até porque os espíritos sabiam que ele ia perguntar coisas sérias, não é? Ao contrário do que muitas pessoas que... Tem pessoas aí que se reúnem, fazem aquela brincadeira, entre aspas, do copo, não é? E o copo fica se movimentando e tal. Aquilo dali é um risco muito sério, tá certo? Eu até aviso se tem algumas pessoas aqui que participam do estudo que se prestem a fazer esse tipo de experiência, que não façam. Por quê? Porque, veja, os espíritos estão em todas as partes, não é? Nas ruas, nas igrejas, onde houver pessoas, dentro da nossa casa principalmente, é, sempre há espíritos, espíritos de pessoas que nós conhecemos dessa encarnação atual, familiares que desencarnaram, espíritos que nós conhecemos em reencarnações passadas, e principalmente aqueles espíritos que nós ofendemos, que nós prejudicamos em reencarnações passadas e que nos encontraram e continuam até hoje, não é? Nos assediando e tentando um processo de vingança, tentando fazer o mal a nós, até porque a gente tem que compreender esses espíritos, são chamados espíritos obsessores, e que eles não são diabos, não são demônios, não são criaturas, não é, destinadas ao mal, são pessoas que ainda não conseguem exercitar, vivenciar o perdão, assim como nós. Será que se alguém fizer uma ofensa muito grande e profunda, não é, que nos magoe e nos fira profundamente a nós ou a algum familiar nosso ou a um ente querido nosso, será que a gente perdoa? Então, isso vale uma reflexão para cada um de vocês aí que participam do estudo, tá? Então, antes da gente condenar aquela pessoa que nos persegue, que querem nos prejudicar, porque na verdade eles querem vingança. Ninguém obsedia ninguém de graça, não é? Então, eu estou passando ali na rua e uma pessoa olhou para mim e disse: Ah, vou obsediar Ricardo. Fui com a cara dele, vou lá perturbar o juízo dele. Não, não é assim que funciona, não é? Todos os espíritos que são chamados de obsessores, eles têm uma ligação profunda conosco, não é? Um amigo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, enfim, alguém que a gente ofendeu e que marcou profundamente, porque as piores dores, as piores ofensas que a gente recebe são daquelas pessoas mais próximas de nós, são aquelas que nos machucam mais, não é? E, infelizmente, a maioria de nós não consegue perdoar. Então, a gente tem que compreender o lado desses irmãos, tá? E não encomendar prece, ir lá tem gente que vai no terreiro, lá no Pai de Santo, né, para fazer um trabalho para tirar o espírito. Então, a gente vai ver no decorrer do nosso estudo que isso prejudica ainda mais, não é? Porque se a gente fez um mal a uma pessoa e depois a gente vai num terreiro desse aí de culto africanista, que não tem nada a ver com espiritismo isso aí, tá? Para tentar tirar o mal, entre aspas, né? O espírito ruim, como se diz que está lá junto a
veja, a gente já tinha cometido uma ofensa a ele no passado e agora a gente vai fazer outra. Então, a gente vai agravar ainda mais a situação. Na aula, no assunto certo, no tema certo, eu vou falar disso de uma forma mais detalhada para vocês entenderem, tá? Como é que funciona isso daí. Então, o que a gente tem que fazer por esses irmãos é sempre que a gente fizer as nossas orações, a gente pedir para que esse irmão encontre um caminho da paz, que ele seja iluminado pelo anjo de guarda dele, porque ele também tem um anjo de guarda. Todos nós temos, né? Para que ele exercite o perdão. E, acima de tudo, a gente tem que mostrar a esses irmãos que nos perseguem que nós erramos, sim, nós erramos e vamos errar ainda, mas que hoje nós somos diferentes do que fomos no passado, né? Nós não cometemos os erros tão graves que nós cometemos no passado. Então, só através do exemplo, né, que a gente realmente mudou é que a gente vai conseguir modificar e demover esse irmão da sua ideia de vingança. Mas isso é um assunto para outra aula. Então, é, Kardec ele recebe aquela informação da missão dele, tá? E ele passa a partir daí a adotar o nome de Allan Kardec, não é? Até para ele não comprometer, o nome dele era usado, como a gente viu, em obras bibliográficas, não é? Ele era uma pessoa conceituada na área do magistério, né? Do ensino. E aí, quando ele passa a se dedicar ao espiritismo, né? Ou seja, ainda não é espiritismo, aos fenômenos espirituais, ele adota esse nome de Allan Kardec, que era para fazer uma distinção do pesquisador, não é, dos fenômenos espirituais com o professor Rivail, que era uma pessoa conhecida e respeitada no meio social, né? Então, Kardec recebe depois um caderno, né? Algumas pessoas que frequentavam começaram a fazer um caderno, elas faziam as perguntas, os espíritos respondiam, elas iam anotando. Então, ele recebe um caderno lá com 1.000 e poucas questões, tá? E ele pega aquele caderno, estuda, revisa, compila aquele caderno todinho, não é? Refaz as mesmas perguntas com outras conotações, com outro sentido, tá? E implementa, não é? Acrescenta, inclusive, novas questões. Então, a partir desse caderno, é que ele vai formar a base do Livro dos Espíritos, que é o início da doutrina espírita. Então, em 18 de abril de 1857, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos e o reedita em 1858. Nos anos seguintes, ele publica as outras obras da codificação. Então, veja, antes de lançar o Livro dos Espíritos, Kardec, com aquele caderno já compilado, revisto, não é? Analisado profundamente, repito, ele refez as questões que já existiam, usando outras conotações, e Kardec ele tinha um método interessante. Então, por exemplo, um espírito tal se comunicava na reunião. Então, ele fazia a pergunta, por exemplo, o que é Deus? Aí o espírito respondia, olha, Deus é isso, é aquilo, tal. Ele anotava. Aí depois vinha um outro espírito, ele fazia a mesma pergunta, o que é Deus? Aí o espírito dava a resposta, ele anotava. Então, ele perguntava umas 3, 4, 5 vezes, e ele fazia mais. Ele depois passou a descobrir que existiam reuniões como aquela em outras cidades ali da França. Então, ele, através de cartas, né, ele se corresponde e pede para as pessoas que estavam lá naquelas outras reuniões perguntarem aos espíritos comunicantes o que era Deus. O que é curioso nessa tática de Allan Kardec é que as outras reuniões, as pessoas não conheciam ele, nem conheciam as pessoas da reunião que ele frequentava, tá? E os espíritos que se comunicavam lá eram outros espíritos. Então, não tinham como essas pessoas se conhecerem. Por quê? Porque Kardec fez isso, porque, olha, se as pessoas se conhecem, elas vão se comunicar. Olha, na reunião da gente, a gente respondeu que Deus era isso, então responde igual. Então, poderia haver um processo de charlatanismo nisso daí, tá? Mas Kardec, ele procura, através de carta, e sem dizer a ninguém, não obter as respostas das mesmas perguntas que ele fazia na reunião que ele estava presente, não que era para dirimir qualquer tipo de dúvida. Então, ele fez isso. Inclusive, ele saiu escrevendo cartas para reuniões de pessoas de outros países da Europa e, inclusive, escreveu, conta a história, né, do Espiritismo, e ele chegou a enviar cartas aqui para o Brasil, me parece para aqui, para José Olímpio Teles de Menezes, que era um baiano, né, que era um estudioso também dos fenômenos espirituais, e José Olímpio Teles responde a eles algumas questões, né, através de carta, feitas por Kardec. Então, veja que Kardec ele perguntava a mesma coisa a vários médiuns de locais diferentes, de cidades diferentes que não se conheciam, e juntava aquelas respostas. É lógico que as respostas não eram dadas exatamente iguais, mas o contexto, quando o contexto, a maioria tinha o mesmo contexto, né, ou seja, com palavras diferentes, mas o mesmo sentido, o mesmo significado, então ele anotava aquela resposta como verdadeira.
E ele fez isso para todas as questões do Livro dos Espíritos. Veja que trabalho, né, magnânimo, veja que dedicação, veja que trabalho exaustivo, não é? Kardec não teve, e veja quanto tempo ele passou. Veja, ele passa a ter uma informação mais específica das comunicações espirituais em 1854, e só em 1857, ou seja, 3 anos depois, é que ele se dá por convencido de que ali estava pronto para ele lançar o Livro dos Espíritos, não é? E ainda assim, um ano depois, em 1858, ele reedita. Aí, em 1857, ele lança, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi totalmente esgotada, tá certo? E depois eu vou contar um fato curioso nisso aí depois, tá? Eu vou anotar aqui, vou registrar aqui nas minhas anotações para eu falar desse fato curioso, até para o vídeo não ficar grande aqui agora, tá? Então, ele lança depois, na sequência, né, do Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios, perdão. Depois ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele lança o Céu e o Inferno. E, por último, né, ele lança, me parece que foi em 1861, se não me falha a memória, tá? Ele lança a Gênese, que para mim é uma das obras. Eu gosto de todas, tá? Mas a que eu tenho mais paixão é a Gênese. Então, quem está começando agora, leia nessa sequência. Agora, vocês vão confirmar comigo. Quem gosta dessa parte científica, não é? De estudar o universo, né? De como as coisas são formadas, vai me dar razão. Para mim, eu sou apaixonado, né? Pelas questões do universo, das estrelas, das galáxias, né? Dos mundos, né? Dos fluidos, do processo da química, de como os átomos criam as coisas. Enfim, eu gosto muito dessas coisas. Inclusive, eu tenho uma palestra marcada, e vou marcar aqui para vocês, tá? Vai ser uma palestra, uma live, né? Como se diz, uma palestra ao vivo. Eu gosto mais do termo em português, porque eu não sou britânico nem sou americano, eu prefiro falar português. É, então, a gente vai com o tempo, né? Deixa as pessoas se interarem mais aí do nosso estudo. Eu vou marcar uma palestra ao vivo aí sobre esse tema do universo, a formação do universo na visão espírita, tá? Então, ele lança esses livros que são o Pentateuco. Agora, existe um livro que ele lançou antes do Livro dos Espíritos, tá? Um pouco antes do Livro dos Espíritos, que se chama, é uma brochura. Me perdoe, acho que eu estou com alguma alergia. Ele lançou uma brochura que se trata de o que é o Espiritismo. Nesse o que é o Espiritismo, ele não tem nenhum diálogo assim com os espíritos direto, é só inspiração. Mas ele trava contato com três pessoas, com um padre, com um cético, não é? Com um crente e com aquela pessoa que, enfim, eu não lembro da terceira pessoa, mas eu sei que são três diálogos com pessoas distintas. O do padre eu lembro, veja, conversar sobre espiritismo com o padre é difícil, ele conversa, o padre faz indagações, rebate, ele vai lá e explica, tá? O cético, que é pior ainda, né? E o outro eu não lembro agora, tá? Mas quem quiser ler esse livro antes do Livro dos Espíritos, eu até aconselho ler o que é o Espiritismo e depois o Livro dos Espíritos e aí partir pela sequência. E aí, depois dessas 5 obras conhecidas, né? Que repito, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, aí entra o que é o Espiritismo, que é essa brochura, né, que ele lançou um pouco antes do Livro dos Espíritos. Eu agora vou fazer uma correção, tá? Eu não tenho certeza se ele lançou um pouco antes do Livro dos Espíritos ou um pouco depois. Eu vou averiguar para vocês e confirmo. Mas aí, alguém aí que já leu já deve estar sabendo realmente se foi antes ou depois, tá? Agora realmente me fugiu, se foi antes ou depois. Mas é um intervalo muito pequeno, ou antes ou depois do Livro dos Espíritos, tá? E por isso que ele não é considerado o Pentateuco, né? Porque são os 5 primeiros, as obras básicas são os 5 livros. Mas ele lança, existe uma obra depois chamada Obras Póstumas, ou seja, depois que Kardec desencarna, ele tinha feito várias anotações em um caderno pessoal dele, e ele iria publicar uma obra desse tipo. Aí, como ele desencarnou, as pessoas que participavam lá do Instituto Allan Kardec, que ele queria um outro Instituto Allan Kardec, mas esse voltado ao Espiritismo, tá? E aí publicaram essa obra, Obras Póstumas, que é muito boa. Inclusive, Kardec faz algumas retratações de uma opinião que ele tinha errada, de opiniões que ele tinha erradas a respeito do Espiritismo, e que nesse livro, Obras Póstumas, ele se retrata e vai lá e corrige. Então, o ideal para quem quer estudar Espiritismo é ler tudo isso, não só as 5 primeiras, mas ler todas essas obras. E, por fim, ele lança a Revista Espírita, que ele lança paralelo à publicação do Livro dos Espíritos, que era uma revista mensal, se não me falha a memória, tá? Era uma revista mensal. E ele parece que publica essa revista durante 10 anos. Então, todo mês ele lançava um exemplar. Então, é muito boa a Revista Espírita, porque ali Kardec está mais, digamos assim, descontraído, né,
entre aspas, pressão, né, que os espíritos, pela responsabilidade dele, e aí ele troca informações com outras pessoas, até com outros espíritos também, ele conversa de uma forma mais aberta. Então, é isso que eu falo. Quem se interessa em aprender espiritismo deve ler todas essas obras e principalmente as revistas espíritas, não é que você consegue isso pela internet. Se você for numa federação espírita aí do estado de vocês aí, vocês vão conseguir os exemplares, tá? E ele já vem encadernado por ano. Então tem um ano lá, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro e assim vai. E em cada cadernação dessa tem as revistas mensais, tá? Então é um negócio bem prático e fácil de se ler. Quem gosta de ler fisicamente vai encontrar nas livrarias espíritas. E quem se dá prefere ler digital, né, vai encontrar isso também até no site da própria Federação Espírita Brasileira. Acho que vocês conseguem baixar esse PDF, tá? E eu acho que não tem nenhum custo disso, não. Pelo menos na época que eu baixei não tinha. Não sei se hoje tem algum tipo de custo, tá? Então vocês podem ler. Então quem se interessa, leiam essas obras. Né? Tudo que se refere a Allan Kardec é importante a gente ler para depois a gente partir para as obras complementares. Então, apagando a própria grandeza, né? A gente viu que ele era um homem de prestígio, com humildade, atormentado e desiludido, porque, olha, se ainda hoje existe preconceito com quem é espírita, né? Porque a gente vê aí, a gente vive sendo atacado, né? Principalmente pelos irmãos evangélicos lá, que, infelizmente, eles são assim, eu não consigo entender isso, né? A gente, já falei aqui, a gente recebe mensagens de e-mail, né? Dizendo que a gente está difundindo a doutrina do demônio e não sei o quê, mas, enfim, isso é o direito de cada um de pensar como quiser pensar, não é? A gente tem que respeitar isso. A gente lamenta, mas, infelizmente, acontece. Então, Kardec realmente ele foi, não é? Ele sofreu muito, ele sofreu perseguições, porque, como eu digo, se hoje a gente recebe, imagine naquela época, tá? Mas ainda assim ele cumpre a missão divina, não é? De inaugurar a era espírita cristã e trazer o espiritismo. Repito, a gente, se vocês pesquisarem na internet aí, não é? Na Wikipédia, Wikipédia, eu acho, não é o nome, ou em outros sites aí, eu vejo muito dizendo, né, espiritismo ou kardecismo, isso está errado, pessoal. Não existe kardecismo. Por quê? E o sufixo ismo significa doutrina. E a doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos espíritos. É por isso que o nome é O Livro dos Espíritos, se não era O Livro de Allan Kardec, tá? Então, quem é espírita já antigo sabe disso e não deve cometer esse erro de falar para outras pessoas, já eu sou do kardecismo, porque isso ajuda a perpetuar um equívoco, perpetuar o erro. E a principal missão do espiritismo é esclarecer o homem. Então, como é que você vai esclarecer de uma forma errada? Isso não é esclarecer, tá certo? Então, espiritismo, ismo é doutrina dos espíritos. Então, a palavra espiritismo, o sufixo ismo significa doutrina dos espíritos e não kardecismo. Kardecismo não existe. Mesmo que vocês encontrem essas informações na internet, está completamente equivocada essa informação, ok? Então, com isso, a gente encerra essa aula, a gente termina essa parte de Allan Kardec. Veja, isso aqui é um estudo, né, feito em vídeo aula, tá? E a gente tenta resumir bastante. Não dá para a gente dar um curso, né, onde a gente possa detalhar isso aqui em 5, 6 aulas, né, para falar sobre a bibliografia de Kardec, como a gente encontra alguns cursos por aí que são excelentes. Mas, infelizmente, não dá, porque o tempo realmente não ajuda. A gente não pode gravar vídeos enormes aqui, tá certo? Mas, com certeza, a gente coloca vocês no caminho. Quem se interessar mais vai encontrar por aí a bibliografia de Allan Kardec, tá? Explicando isso de uma forma muito melhor e muito mais detalhada. Então, vejo vocês no próximo assunto, no roteiro número 4, se não me falha a memória. Um grande abraço para todos.